Bom dia a todos. Quero saudá-los com graça e paz. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas nele, por ele, para o louvor dele. Amém? Nós queremos hoje estar dando o pontapé inicial de um novo projeto de caminhada pelo mundo da Bíblia. É muito difícil a gente definir um tema, quando você pega um tema global, um tema geral, mas o que está mais forte no nosso coração é que a gente comunique aqui uma palavra sobre Deus como Salvador e Rei. Podia ser esse o grande chamado para nós nessa caminhada bíblica. Deus como Salvador e Rei. Uma aventura nos caminhos salvadores de Deus. E quando a gente vai andando por este caminho, esse território, você vai descobrir algo muito importante, que é dádiva. Tudo em Deus é dádiva. E a nossa resposta é louvor. Podíamos dizer que Deus entra com dádiva e nós entramos com gratidão e louvor. Podíamos, então, ter bem claro o nosso espírito. Diante da dádiva de Deus, nós chegamos com gratidão e louvor. Vamos dar uma olhada hoje nesse panorama e buscar uma pergunta básica. Qual que é o centro da Bíblia? Qual que é a visão panorâmica da Bíblia? Qual é o foco? Qual é a resposta básica? Qual é o porquê de tudo? E nós vamos começar a chegar a uma conclusão muito interessante em toda a Bíblia. O centro de toda a Bíblia é que Deus quer desenvolver o seu reino. Deus quer que a gente entenda o seu reino. E Ele vem com dádiva gloriosa de salvação. Então, se você agora começar, nós fizemos um estudo do Gênesis ao Apocalipse. E a nossa ideia é trabalhar de novo a Bíblia, mas agora com outra pergunta. Qual é o centro, qual é o foco? Onde estão os sinais visíveis da salvação? Da salvação. Vocês têm ali um cartaz que o Sínodo está convocando para o estudo do Apocalipse com o reverendo Matias. É uma coisa muito bonita o tema que ele coloca, que é marcados pelo Cordeiro. Os vencedores marcados pelo Cordeiro. A conexão de salvação pelo Cordeiro em termos de vencedores. Isso repassa por toda a Bíblia. Então, esse é um foco. É o foco salvador de Deus. Veja o que nós gostaríamos de estar tratando com vocês, tendo nessa introdução geral uma visão panorâmica deste foco de Deus. Tudo na Bíblia é dádiva. Nós queremos, primeiramente, nós vamos estudar cada domingo uma dádiva. E a dádiva que responde com gratidão e louvor. A primeira dádiva é o cosmos. Deus deu para nós o cosmos. Deus deu para nós a criação. Vamos olhar a criação sob essa ótica do plano e do propósito de Deus. Segundo, Deus deu a Adão. É uma dádiva. Adão significa a humanidade. Porque a gente fala em Adão, a gente pensa sempre em Adão, o homem Adão. Mas a Bíblia, quando fala Adão, estava falando do humano, da humanidade. Então Deus deu ao mundo, Deus deu à história Adão. Vamos entender Adão no propósito de Deus, a humanidade no propósito de Deus. Depois Deus deu a noiva. A noiva vem com companheirismo dentro da realidade de Adão. Existe a dádiva do jardim. Então agora, qual é a ideia do jardim? Por que o jardim é uma dádiva de Deus?
Qual é a ideia da salvação na história do jardim? A dádiva da aliança com Noé. Qual é a dádiva que está presente na vida de Noé? Veja, tudo é dádiva. Vamos olhar a dádiva que Deus deu, uma aliança com Abraão. Abraão recebe uma dádiva de Deus. Ele recebe uma escolha. Ele é a semente escolhida. Quanta riqueza tem aí. Aí quando você vai mais para frente, você encontra a dádiva da eleição. Deus elege, Deus escolhe, mas tem mais. Deus dá a dádiva do nome. Deus dá o seu nome. E quando você começa a descobrir essa questão do nome de Deus, é muito impressionante. Qual o nome que Deus dá ao seu povo? É um nome salvador. E Deus diz, eu sou o que sou. Pode usar este nome. Qual é o teu nome? Pode dizer a eles, eu sou o que sou, me enviou a vós. É uma dádiva. Deus dá o nome. Então, quando você ora a um Deus, o Deus que é o eu sou o que sou, você está receptivamente falando do nome poderoso de Deus. Deus que se manifesta como El Shaddai, Deus Salvador, Deus que reina nossas vidas e nossa história. Aí você vê que Deus também dá a dádiva de Deus como libertador e guerreiro. Deus é o Deus que liberta, mas Deus também se dá ao povo como Deus guerreiro, o Senhor da guerra, o Senhor das batalhas, o Senhor da vitória. Isso é uma dádiva. Você recebe com gratidão e louvor. Vamos estudar um domingo só sobre isso, a dádiva de Deus como libertador e guerreiro. Depois você tem a dádiva da antiga aliança. Quer dizer, Deus faz uma aliança com o seu povo, Deus faz um pacto com o seu povo. Como que isso reflete a nossa vida e a nossa salvação? Deus dá uma outra dádiva, que é a dádiva da liturgia. Deus ensina esse povo a adorar. Deus ensina este povo a ter uma totalidade da vida. Deus ensina este povo a viver toda a amplitude da vida. Gente, essa é uma parte riquíssima da Bíblia. Quando eu chego nesse lugar, eu fico pensando, Deus, como que o Senhor pôde fazer algo tão pleno, tão completo, tão glorioso? A igreja precisava aprofundar mais nisso. Essa dádiva da liturgia de Deus. Por exemplo, o livro de Levítico é um livro impressionante. Por que Levítico é tão impressionante? Porque é Levítico, onde está ligado os levitas, está ligado a adoração, está ligado a uma vida litúrgica. E a gente pensa que Levítico vai pensar apenas numa questão de você ir e ter um tabernáculo para adorar a Deus. E é muito mais. Levítico mexe com todas as áreas da vida humana. Levítico mostra que uma vida de adoração passa pela totalidade do ser. Então, Levítico é o livro da totalidade. É o livro da inteireza. Isto é salvação, isto é uma dádiva litúrgica para nós. Quer dizer, a liturgia não é apenas você estar num culto adorando a Deus, você está na vida adorando a Deus. É 24 horas por dia de adoração. E é tão surpreendente isso, vou dar já uma pista para você. Porque a chave de Levítico é a seguinte: sede santos, porque eu sou santo. O Deus, eu sou, diz, vocês têm que ser santos porque eu sou santo. Só que a gente, quando vê esse texto, soa meio esquisito no nosso ouvido, porque a gente é tão pecador, né? Parece que a gente está pensando muito do que eu tenho que fazer, eu não tenho que fazer. Mas Levítico é muito mais do que isso. Porque a mesma palavra que a raiz da palavra santo é a palavra íntegro. A mesma raiz. Íntegro significa inteiro. Sabe o que significa ser santo? Inteiro. Eu sou pleno. Eu sou completo. Eu sou plenamente quem eu tenho que ser. Você também tem que ser plenamente quem você tem que ser.
Isso é totalidade. Então, tira aquela ideia de ser santo como aquela ideia religiosa, que aí o diabo fica te atacando. Não. Ser santo significa ser inteiro. Todas as áreas da vida são tocadas por Deus. Todas as áreas. E Levítico fala sobre isso. Levítico fala sobre higiene, sobre organização, sobre respeito aos animais. Tudo isso tem lá. Respeito à natureza. É a totalidade. É a totalidade. A fala, o cuidado, segurança do trabalho, valorizar o trabalho do outro. Por isso que é uma liturgia. É a liturgia da vida. É tudo que o ser humano sem Deus não faz. Né? Mas que temos que aprender a fazer. O pior é que tem gente que também sem Deus faz algumas das coisas e os filhos de Deus não fazem, né? Tão certo como deveria. Isso tem a ver com o ser santo. Quase daria para a gente ficar um ano estudando Levítico. De tanta liturgia que tem. E a liturgia como dádiva de Deus. A dádiva litúrgica. Aí vamos estudar a dádiva do eu sou. Onde aparece isso? Em Deuteronômio. Deuteronômio, o livro inteiro é o eu sou dizendo, eu sou de vocês. Eu sou o Deus que trabalha na totalidade da sua vida. Deus se dá como ser para o seu povo. Deus mesmo é a dádiva. Aí você tem a dádiva da terra. Onde a gente estuda isso? Em Josué. Quando Deus dá a terra. O Deus que trabalha na história. O Deus que trabalha na vida. Aí você tem a dádiva da terra também caminhando numa segunda parte ali da história. E ali, essa dádiva da terra, ela é muito ampla, então tem que gastar vários domingos em relação a isso. A dádiva dos líderes, quando Deus começa a dar a dádiva da liderança, no livro de Juízes. Aí no final você tem a dádiva do poder verdadeiro, da verdadeira autoridade em Samuel. Aí você tem a dádiva da aliança davídica, quando Deus traz sinais do reino em 2 Samuel. Isto é o reinado de Deus, a dádiva do reinado de Deus. Como que isso implica na vida de salvação? Aí você tem a dádiva da palavra divina. Né? Lá em Reis, a dádiva da palavra divina. E a dádiva modeladora da história. A palavra modela a nossa história. É uma dádiva que Deus nos dá. Em Crônicas e Esther você tem a dádiva da providência de Deus. Deus é um Deus que provê. Deus é o Deus da provisão. Deus é o Deus que governa a sua vida e governa a história e chama para um propósito. Então você tem mais uma dádiva divina. Aí você tem as dádivas do retorno, da reforma. Onde? Em Esdras e Neemias. Deus sempre quer trazer cura e trazer você e reescrever a sua história, reescrever a sua biografia, reescrever o seu destino. Isso aparece em Esdras e Neemias. Viu quanta riqueza a Bíblia tem? Tudo é dádiva. E como você responde? Com gratidão e louvor. Isso chama a obediência. Isso chama a uma liturgia da vida. Aí você tem a dádiva profética. E quando você chega na dádiva profética, você vai aprender muita coisa. Porque os profetas são uma bênção gloriosa de Deus. E na dádiva da profecia, você tem vários livros proféticos. Isso dá para gastar um bom tempo nisso. Aí você tem a dádiva do amor. A dádiva do amor aparece em Ruth, no livro de Ruth.
Aí você tem as dádivas dos hinos do Messias, onde? Nos Salmos. Aí você tem a dádiva da sabedoria, onde? Em Provérbios. Aí você tem a dádiva da sabedoria, onde? Em Jó. Aí você tem mais dádiva da sabedoria, onde? Em Eclesiastes. Você vê, começa com o cosmos e vai até chegar na sabedoria. Então você tem todos esses temários como dádivas da glória de Deus, da vida de Deus no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento se torna para nós um livro glorioso e rico. Vamos pedir que o Espírito Santo nos abençoe? Vocês concordam que esse é um bom caminho para nós aprendermos alguma coisa a mais? Gente, quando eu abro a Bíblia, eu vejo essa riqueza, eu falo, Deus, quantos anos? Esses dias eu estava dizendo assim, acho que a gente precisava viver mais 100 anos para estudar a Bíblia. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Nosso Deus e Pai, nós oramos no nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos coloca diante de um glorioso território, que é a Tua Palavra. E a Tua Palavra surge para nós como um panorama glorioso de salvação. E nós precisamos que o Senhor abra os nossos olhos. Nós queremos nesta manhã descobrir o centro, o foco, aquilo que chama o nosso espírito, o nosso coração, nossa mente para dentro do Teu território. Abraça-nos, Pai, com Teu amor glorioso. Tu és o Deus da esperança. Tu és o Deus glorioso. Tu és o Deus que envolve a totalidade do nosso ser. Senhor, nós queremos compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma caminhada para dentro do mundo da Tua palavra, que vem como dádiva, e a nossa resposta seja gratidão e louvor. Nós queremos receber como dádiva tudo qual é o Teu plano e Teu propósito no universo, o Teu plano e o Teu propósito em nossas vidas. O Senhor planejou cada um de nós a entrarmos na história, antes de que se formasse todo o universo. O Senhor já tinha um projeto para nós. E aqui nós estamos na história, e queremos receber a Tua palavra, para o louvor da Tua glória, no precioso nome de Jesus, e quem crê recebe diz amém. Amém? Uma vez, quando você lê o Apocalipse, há uma frase que diz assim: o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Olha o que diz a Bíblia. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Quer dizer, antes que houvesse tudo, Deus já assinou salvação. O tema fundamental de Deus na Bíblia é salvação. Vou falar de novo essa frase. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Primeiro, Deus entra com o Deus Salvador. Ele assina. A primeira assinatura, o cordeiro. O cordeiro é a assinatura de Deus na eternidade. Quem é o cordeiro? Jesus Cristo. Tudo foi criado nele. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado para ele. O nosso destino é Jesus Cristo. Bem, quando eu olho dessa forma, eu começo a entender que Deus tem um plano, Deus tem um propósito em todo o universo. E todo plano e todo propósito de Deus
tem a ver com tudo aquilo que nós já estudamos, ligados até o Apocalipse, porque Jesus diz: eu sou o princípio, eu sou o fim. Ele é o princípio, e quando eu abro Gênesis, disse: no princípio. Quem é o princípio? Ele diz: eu sou o princípio. Gênesis começa, abre em Gênesis 1 aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quando que ele criou? No princípio. Quem é o princípio? Eu sou o princípio, Cristo. Foi nele que os céus e a terra foram criados. Bem, você já começa a olhar que o plano de Deus Salvador mostra que todo o plano de Deus está envolvido com Jesus Cristo. Então é nele que você tem que compreender a criação. Quando João escreveu, ele disse: no princípio era o Verbo. Quem é o Verbo? Cristo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e tudo foi criado por meio dele. Então Cristo é o Criador do universo. Bem, aqui começa a entrar algo muito importante para nós. Quanto mais você entra em Cristo, mais você está em harmonia com o Criador. Por isso, Cristo faz bem para todos nós. Faz bem para a natureza, faz bem para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso ser. Por quê? Porque quando você está em Cristo, você encontra o seu verdadeiro ser. Fora de Cristo, você não vai ter integridade. Você pode ter aparência de integridade, mas a integridade plena é nele. Então nós temos que nos moldar a Cristo. E todo o projeto de Deus é esse, é nos moldar a Cristo. Então desde Gênesis nós vamos começar a descobrir qual é a mensagem central. Qual é a mensagem que nos chama? Qual é o centro de tudo? Qual que é a ideia que vai nos colocar a alcançar o propósito de Deus? Então eu quero afirmar o centro do Antigo Testamento e ver que todos os temas, eles de uma forma sublime, desde Israel até a igreja, há um lugar para essa questão do plano de Deus relacionado à vinda do Messias. No Novo Testamento, Cristo. E você tem aí essa questão da misericórdia de Deus. Deus quer estabelecer um povo para Ele, mediante a aliança do seu Filho. E com isso Ele vai glorificar a si mesmo e nos vai fazer participar dessa gloriosa aliança. Eu fiz uma pergunta e trouxe aqui um autor chamado George Eldon Ladd. Ele escreveu o seguinte: é praticamente uma unanimidade na erudição moderna que o reino de Deus foi a mensagem central de Jesus Cristo. Jesus pregou o reino de Deus. O reino de Deus está chegando. Bem, se esse é o propósito, eu tenho que olhar desde antes da fundação do mundo qual o propósito deste reinado de Deus. Por isso eu estou chamando esse estudo de Deus como Salvador e Rei. A Bíblia diz que após a ressurreição, Jesus ficou 40 dias pregando o reino de Deus. A maior mensagem do ressuscitado foi o reino de Deus. O reino de Deus, o reino dos céus. Ele fala que se nós não nos tornarmos como criança, não entraremos no reino dos céus. Então Deus quer um reino completamente diferente. O reino das crianças. O reino da humildade, da dependência de Deus, o reino da glorificação.
Da boca das crianças vem o perfeito louvor, né? Perfeita entrega, perfeita adoração. O reino de Deus, portanto, segundo todos os estudiosos, é o grande tema do Antigo Testamento e do Novo Testamento, é o tema da Bíblia. Então, o grande detalhe da Bíblia é o seguinte: é a irrupção do reino de Deus nesse mundo. Deus quer o reino. Então, em outras palavras, a Bíblia trata da glorificação de Deus mediante toda a restauração de todas as coisas, para que a humanidade possa viver em Cristo uma nova aliança. E isso tem a ver com o reino de Deus. Por isso Jesus diz, quando a gente orar, devemos orar: venha o teu reino. Porque esse deve ser o foco da nossa oração. Venha o teu governo. Venha o teu governo em nossas vidas. Aí nós vamos começar a entender o destino da humanidade, nosso destino. Nosso destino. Porque nós temos uma origem. A origem antes da fundação do mundo, dentro de Deus. Nossa origem tem agora uma ponta para um destino. Qual é o nosso destino? O plano de Deus. Paulo vai dizer assim, olha, Deus me revelou um dia o plano da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aí você tem aquilo que liga a totalidade do ser, a totalidade da vida. Tem um psicólogo que é americano. Ele é considerado hoje nos Estados Unidos como a mais brilhante mente americana, mais brilhante mente dos Estados Unidos. Se um dia alguém tiver coragem de ler um livro dele, são todos muito profundos. Chama-se Ken Wilber. Ken Wilber. Este homem teve uma luta muito grande. A sua esposa veio falecer de câncer. E ele, sendo um grande cientista, começou a descobrir e pensar a vida humana diante do sofrimento, da perda. E sendo um grande cientista, este homem começou a descobrir o âmago da existência humana. E ele chega e ele propõe uma terapia hoje, que é chamada de psicologia integral. E ele tem um método de cura que é uma coisa doida. É uma coisa impressionante. Impressionante. Tem vários filmes já feitas em cima da teoria dele, né? Por exemplo, se algum dia você quiser, assista o filme Ponto de Mutação. É um filme científico em cima do pensamento de Ken Wilber, né? Olha o que ele diz. Quando ele vai curar você, ele faz uma pergunta assim: onde você estava há 500 anos atrás? A pessoa fala: não existi. Não, você estava em algum lugar? Não, eu estava potencialmente em meus parentes que viveram tantas gerações, né? Realmente, estava mesmo. Não sei se você sabia. Se você for voltando às gerações, você tem 2, 4, 8, 32, 64. Eram teus parentes, não era? Teu tataravô. Mas tinha 64 que era teu parente. Se você voltar 21 gerações, sabe quanto dá? 4 milhões de pessoas. Que eram todos parentes seus. Você consegue imaginar isso? Que há 1000 anos atrás tinha alguém que era teu parente ou não? Ken Wilber começa a mexer com isso. Há 1000 anos atrás tinha alguém no planeta Terra que era teu parente. Alguém não, tinha muita gente que era teu parente. E há 5.000 anos atrás? Nenhum de vocês veio do céu, veio? Vocês eram da terra.
Então, há 5.000 anos atrás, tinha alguém na Terra que era teu parente. Então, o Ken Wilber começa a mexer nessas coisas, a gente vai ficando assim, meio assustado, a gente não tinha pensado nisso. Ele diz, só que tem uma coisa, onde você estava há 5 milhões de anos atrás? Ponto, agora complicou tudo. Sabe onde você estava? No eu sou. E há 5 bilhões de anos, no eu sou. E há 5 trilhões de anos, no eu sou. Espera um pouco, você já teve muito mais saúde do que tem agora. O jeito acorda. E você fica reclamando com seus probleminhas. Por que você não recebe essa saúde? E assim ele está curando as pessoas. Você é um cientista que chegou dentro de Deus. Né? Aí quando você vai para a Bíblia, você lê Jesus dizendo assim, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Espera aí, ele fala a mesma frase que Deus falou, eu sou o que sou. E Apocalipse diz, este é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Eu sou. Antes que o universo fosse criado. E ele, no seu plano glorioso, pensou em você. Você é uma ideia de Deus. Você é um projeto de Deus. O diabo odeia você, porque você é um projeto de Deus. Ele fará tudo para você ficar fora do plano, do projeto. Ele fará tudo para você enroscar a sua vida. Porque ele quer zombar de Deus. E você não pode ser um troféu do diabo. Você tem que ser um troféu de Deus. Marcado por Deus. Marcado pela vitória de Deus. Você deve ser marcado por este Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Que depois no Apocalipse, como estudamos a semana passada, se manifesta e diz, eu sou o seu Deus, e vocês serão meus filhos. Concluiu o plano. Esse é o plano de Deus para mim e para você. O plano de Deus para mim e para você está relacionado totalmente em Jesus Cristo. Ele é o Rei. E Ele quer começar a reinar em nossas vidas já. Jesus um dia disse aos discípulos, o reino de Deus chegou a vós. Se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus chegou a vós. Então, quando eu sou tocado pelo dedo de Cristo, pelo dedo de Deus, é porque o reino chegou. Nossos lares têm que ser tocados pelo reino de Deus, em todas as áreas, queridos. Todos os momentos. Nós temos que ter uma vida que glorifica a Deus. Deus toca nossas vidas para o louvor da sua glória. Em todas as áreas. Então eu estou falando aqui já de totalidade. Essa é a visão de salvação. A salvação é uma realidade total de Deus em nós. É o reino. E quando você começa a compreender esse tema central, você vai ver como que vai ficando clara na sua mente toda a visão da Bíblia. Porque quando o profeta Isaías vai proclamar Cristo, ele vai dizer o seguinte, o governo está sobre os seus ombros. Isto é, ele é o rei. Quem? O príncipe da paz. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Quem é ele? Aquele que foi morto antes da fundação do mundo. Aquele que no Apocalipse diz, eu... Estão vendo agora? Eu sou o seu Deus. E vocês são meus filhos. Quem? O Cordeiro. Está revelado agora. E Isaías vai falar assim, para que aumente o seu governo e venha a paz sem fim. Qual a dimensão do reino? Total.
Então, nós somos um campo de batalha permanente. Você é um campo de batalha permanente. Então, você tem que receber as dádivas de Deus. E toda a Bíblia é para mostrar as dádivas de Deus, as dádivas do governo de Deus em nossas vidas, em todas as áreas. Então, eu vou olhar, nós vamos estudar isso aqui, a criação como dádiva de Deus, e já é dádiva salvadora de Deus. O cosmos, o universo, é nossa pátria. Porque Deus é a nossa pátria. E você vai começar a adorar a Deus com gratidão e louvor por tudo que Ele tem dado. E todo o nosso ser, todo o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, sejam considerados íntegros, santos, inteiros, totais, em Cristo Jesus. Tudo. Mente, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito. Inteiros, totais. Esse é o plano de Deus. É o governo de Deus. Nossa imaginação sobre o governo de Deus. Nossas células sobre o governo de Deus. Nossas moléculas sob o governo de Deus. Porque tudo foi criado nele, por ele e para ele. Então, quando você começa a viver essa realidade, você vai ser tocado pelo poder do ressuscitado. Pelo poder da ressurreição. Então, Cristo se tornará para nós algo glorioso em todas as dimensões da nossa vida. Nós estamos entrando num território maravilhoso. Nós queremos entender isso para poder glorificar a Cristo. Então, o centro proposto acomoda o todo. São como cores, multicores do projeto de Deus para cada um de nós. Por isso Jesus disse, venha o teu reino. Quando você diz, venha o teu reino, você está orando para que o reino de Satanás seja destruído. E que o reino da graça progrida. E que nós mesmos e outros sejamos levados para dentro dele e mantidos nele. E que o reino de Deus seja apressado. Quando você está orando, venha o teu reino, você está dizendo, apressa o teu governo. Gente, os seres humanos estão cada vez mais aprendendo uma coisa. O ser humano é inadequado sem Deus. A política humana é inadequada sem Deus. Sem Deus o ser humano é inadequado. A Bíblia escrita foi para dizer isso. Quando você pega Gênesis, você vai descobrir algo muito fantástico. Gênesis quer mostrar que a vida sem Deus é inadequada. Quando o ser humano diz não para Deus, o casamento fica inadequado. A relação de pais e filhos fica inadequado. Que os irmãos têm uma vida inadequada. Que as cidades têm uma vida inadequada. Que o governo humano cria uma torre de Babel que é inadequado. Tudo no ser humano é inadequado sem Deus. Aí Deus começa a fazer o quê? Começa a trabalhar alguns personagens que são pessoas inadequadas que Deus vai restaurá-las para colocar em ordem. Abraão, né? A gente podia começar em Noé, né? Noé é um pregoeiro da justiça e que consegue trazer a sua família para dentro do território de Deus. Né? Alguém podia dizer, puxa, Noé foi um fracassado, ficou 120 anos pregando e não conseguiu tanto resultado. Mas para Deus ele foi um sucesso. Sabe por quê? Porque a sua família foi para dentro do reino de Deus. Não perdeu ninguém da família. Adequado. Foi adequado a Deus, ao governo de Deus.
Aí você chega a Abraão é uma pessoa que é tirado do império da idolatria, de um país da idolatria, da terra dos ídolos. E ele diz um não para os ídolos para dizer um sim para Deus. Ele caminha rumo a Deus. Isto é fé. Sai do lugar da adequação, da riqueza do mundo, para ser um peregrino de Deus e descobrir que Deus é a maior riqueza que ele tem, e não a riqueza que ele tem. Ele era um homem rico. E a prova de que alguém na sua riqueza descobre que há uma riqueza maior, eu quero caminhar com Deus. Ele tem adequação em Deus. É uma história fantástica. E ele tem um filho, Isaac, que nasce no bem e do melhor e tem uma vida de descanso. Porque é um símbolo que quando você tem um pai como Jacó, como Abraão, você tem um filho como Isaac. E aí você tem Jacó, que já é uma terceira geração complicada, confusa. Mas Deus quer mostrar que os três são três tipos diferentes de pessoas, mas que Deus faz com que a vida deles se torne adequada, não por causa do que eles são, mas por causa daquilo que Deus é. Deus é o eu sou. Para dizer para vocês que o Deus que muda Abraão, muda também Isaac e muda também Jacó. E muitas vezes você se sente um Jacó. Mas se você é um Jacó, abraçado por Deus, você é uma possibilidade de mudança. E é isso que é impressionante na Bíblia. Então esse é o tema da Bíblia, trazer estes homens confusos e complexos ao governo de Deus. Então nós nessa caminhada, descobrir isto, que tudo isso implica, tanto no Novo Testamento, no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que ele é o Pai de Jesus Cristo. E que é preciso tirar-nos desse território de Satanás, que é o território da rebelião, para colocar no reino de Deus, que é o reino da obediência. E assim você vai descobrindo cada vez mais que o Deus que precisamos crer é o Deus que se revela como eu sou, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Teve um homem chamado Blaise Pascal. Quem gosta de intelectualidade deveria sempre ler Pascal. Pascal foi um filósofo famosíssimo. Ele é tão famoso que na computação todo mundo conhece o método Pascal. Pascal aos 16 anos, ele já começou a fazer as bases das teorias dos cones. Com 19, ele fez as bases da máquina de calcular dos cálculos. E esse homem teve uma experiência com Deus. Morreu cedo, acho que uns 30 e poucos anos. Mas ele deixou coisas escritas belíssimas. É famoso um livro chamado, em francês, Os Pensamentos de Pascal. Tem em português. Uma frase dele faz você pensar o resto da vida. Esse homem teve uma experiência com Cristo. Quando ele morreu, encontraram um pano escrito por dentro da roupa dele, ele andava com aquilo pendurado, que era o testemunho dele, escrito o seguinte: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Jesus Cristo. Não o Deus dos sábios, não o Deus dos filósofos, mas o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Jesus Cristo. O teu Deus será o meu Deus. E escreveu embaixo: alegria, paz, fogo, gozo, plenitude. Porque foi a experiência que ele teve quando encontrou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Jesus Cristo.
Ele diz: sem Jesus Cristo nós não sabemos quem somos, nem o que havemos de ser, mas em Jesus Cristo podemos saber. Ele revela quem Deus é e revela quem eu sou. Quem é o homem diante do universo? Um tudo em relação ao nada, um nada em relação ao tudo. Quem é o homem? Por isso que ele escreveu: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Porque o coração precisa de Cristo, o coração precisa de Deus. Então, isto tem que ecoar em nosso espírito, em nosso coração. Gente, quando eu leio essas pessoas, isso vai chegando a nós, estamos vendo de novo, qual é o tema? O reino de Deus. E todas as promessas, que é maravilhoso o seguinte, todas as promessas do Antigo Testamento se cumprem em Jesus Cristo, porque Ele vem trazendo o reino do amor, o reino da justiça, o reino de Deus. Ele irrompe com vitória no império das trevas, né? Satanás traz o império das trevas, ele é o príncipe das trevas, um príncipe sinistro. É um príncipe que quer governar nas regiões cósmicas, né? Ele traz enfermidade, ele traz morte. A Bíblia diz dele: o ladrão vem para roubar, para matar e para destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, Jesus Cristo é essa radical invasão do reino de Deus, né? Então, a luz irrompeu nas trevas do mundo por meio de Jesus Cristo. Qual é o tema central de toda a Bíblia de salvação? O reino de Deus é um princípio fundamental dos ensinos de Jesus Cristo. Desempenha também um importante papel na vida de Paulo. O reino de Deus. O reino de Deus. Todo o Antigo Testamento precisa ser olhado como este clímax do governo de Deus. Deus quer trazer sua soberania. A igreja tem que orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia dá-nos hoje. O reino de Deus é um reino conectado tanto com a terra, que é tão forte isso que diz: seja feita a tua vontade, e o pão nosso cada dia nos dá hoje. Quer dizer, Deus traz reino, traz governo e traz comida, né? O diabo traz fome, Deus traz alimento. O reino de Deus é um reino que toca a realidade da vida. Ele é o rei de toda a terra, ele é o soberano. Interessante que toda essa história preliminar, quando você vai passando pela Bíblia, você vai aprendendo coisas gloriosas. Por exemplo, a Bíblia vai falar sobre a criação, a queda, o dilúvio, os patriarcas, o êxodo, a conquista, o reinado, a profecia, o exílio e o retorno, e depois vem o Novo Testamento, né? Então, tudo isso tem a ver com essa mensagem de hoje. Na história sagrada do povo de Deus, aparece Deus como o eu sou. Eu sou o que sou. Este eu sou, Deus se identifica como o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor que salva. E Ele trabalha a vida de todos eles. Ele traz salvação. O eu sou é o sou salvador. Ele trabalha com Adão, lembra disso? Adão e Eva. Se você olhar aqui já a queda, você vai ver, logo no capítulo 1, aliás, no capítulo 3, a queda do homem. Você já tem as promessas. A promessa de vitória. A promessa de bênção. Olha o versículo 15. Quando ele promete Cristo,
capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Interessante que aqui no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis, ele diz, porém entre ti e a mulher, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Olha que Paulo pega esse texto e diz assim, ele não disse aos seus descendentes, mas ao seu descendente. Então, aqui pela primeira vez, tem uma palavra falando de Cristo. Cristo é o descendente. Ele ferirá entre a sua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse, aí começa falando dos filhos, etc. Mas eu quero que você observe que logo aqui em Gênesis já está falando da vinda de Cristo. E o diabo recebe uma palavra dura, dizendo, olha, esta mulher aí que você enganou, é nela que está o potencial da vitória do Cordeiro sobre você. Ele vai esmagar a tua cabeça. Você está com os dias contados na história. E quem virá é o Rei, o Salvador do mundo. E o Rei. Quando ele chega, ele diz, o reino chegou. Quando ele expulsa demônio, ele diz, olha, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus chegou a vós. Então, quando o reino chega, tudo que é mal, tudo que não deve estar em nossas vidas, tem que ser derrotado. Então, aqui você tem as alianças, como Deus vai fazendo. Você observa que aqui que Deus promete, logo de cara para Eva, em Eva já está prometida a semente de vitória, a semente que está nela para ferir e destruir o diabo. Eu diria para você que a semente prometida a Eva constitui o alicerce de todas as alianças do Antigo Testamento. E aqui está o nascimento de todos os filhos da aliança. Deus faz uma aliança já no Jardim do Éden. E quando você tem depois Noé, Deus faz uma aliança e Deus coloca o arco-íris. Essa é a minha aliança com você. Uma aliança com Noé. Com Abraão ele faz aliança e coloca a circuncisão como aliança. Com Moisés ele coloca o sábado como aliança. Aí ele coloca o cálice da nova aliança com a igreja. Veja, Deus é um Deus que vai trabalhando e fazendo aliança. E aqui ele vai trazer de novo para nós a grande mensagem constante do reino. Gente, se eu der uma passada aqui rápida com vocês, eu queria só que vocês observassem. Quando eu pego Abraão, eu tenho Deus fazendo uma aliança. O que Deus faz com Abraão? Deus faz uma aliança de fazer dele uma bênção para todas as famílias da terra. Então, a história de salvação começa a ganhar sentido a partir de Abraão, a partir da fé. Veja, ele vai trazendo um caminho de fé. Isso é muito glorioso. Por isso que esses homens da Bíblia, eles têm cada um deles tem um sinal, né? Por exemplo, você pega a Noé, fala da justiça de Deus, pregador da justiça. Aí quando você chega a Abraão, fé. Somos justificados pela fé.
Aí você chega em Isaac, você tem o descanso. Né? Alguém que descansa em Cristo, descansa em Deus. Aí você tem Jacó, o quê? Transformação, tratamento do Espírito Santo. E aí vai. Então, tudo isso é uma caminhada. Em Abraão é um símbolo para nós, um significado para nós, de que ele andou em obediência. E ele foi bênção para todas as nações da terra. E Paulo vai falar que nós somos verdadeiramente filhos de Abraão por causa da fé. Não é uma questão do sangue, é uma questão espiritual. E ele promete a Abraão o quê? A terra. Ele já está falando do governo, está falando do reino, está falando de que o plano dele, a fé relacionada com o governo. Veja, então isso é um tipo da Bíblia para tipificar para nós essa vida de vitória, essa vida de esperança, essa vida de validade plena. Né? Então, tudo isso, gente, na Bíblia está falando de salvação. Salvação. Nós temos que estar dependendo cada vez mais de Deus. Por isso que eu ligo sempre essa história da fé em Abraão também com a verdade que está lá, que foi profetizado de vitória lá em Gênesis, que ele esmagará a serpente, que seria a personificação de Satanás, e restaurará toda a humanidade ao seu verdadeiro lar. Né? O Jardim do Éden é um símbolo aqui para nós de que a última palavra não foi dada pela serpente, a última palavra é dada por Deus. E Deus diz, olha, você caiu numa armadilha. Né? Alguém, uma vez já disse que existe algo chamado ratoeira, né? Mas Deus criou uma sataneira. Né? Deus armou para o diabo e o diabo caiu. Ele agora está condenado. Você vai ser esmagado. Você está vencido. E por isso que a igreja pode falar do reino. Pode falar do governo de Cristo. Pode falar da vitória do Cordeiro. Quando a gente estuda todas essas dádivas divinas, você vai descobrir logo a seguir que na mensagem do Pentateuco também, o Pentateuco seriam 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 livros da Bíblia, eles que cremos que foi Moisés que escreveu, isso tem sido colocado em toda a história do Pentateuco é para mostrar para cada um de nós o governo de Deus. É o eu sou irrompendo na história de Israel. É Deus dizendo, olha, nós vamos viver uma vida de vitória. À luz disso, eu quero que você abra Êxodo. Você está com a sua Bíblia para terminar com esse texto hoje, capítulo 15, versículo 1, 6, onde tem um cântico de vitória. Capítulo 15, versículo 1 a 6. Moisés tem um cântico. O cântico de Moisés mostra o que nós estamos falando aqui até agora. Então entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao eu sou. Eu vou colocar aqui onde está o Senhor, eu quero colocar o nome de Deus. Deus diz, quem é o Senhor que me mandou ao Egito? Pode dizer a eles, eu sou, me enviou a vós. Então eu quero dizer o seguinte, então Moisés e os filhos de Israel, e disse ao eu sou. E disse, cantarei ao eu sou, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O eu sou é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu Pai. E aqui é interessante, é o Deus de meu Pai, por isso por isso o exaltarei. Eu sou é homem de guerra.
Eu sou é o seu nome. Lançou no mar os carros do faraó e o seu exército. Os seus capitões de elite foram afogados no mar vermelho. Os abismos os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua mão direita, ó, eu sou, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó, eu sou, despedaça o inimigo. Esse é o Deus que trabalha conosco. Ele se revela como, no original está escrito, eu sou. Esse é o tema de todo Pentateuco. Ele é o eu sou, que quebra todas as maldições e que traz bênção lá em Deuteronômio. Então, toda a narrativa é uma conclusão do grande poema, né? O poema glorioso de Deus. Gente, quando você passa pela Bíblia, você vê toda essa história gloriosa, dramática de Deus. Vamos continuar esses estudos. E você vai vendo o padrão de Deus em toda a Bíblia. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia diz que o temor de eu sou é o princípio da sabedoria. Quando você lê lá Senhor, ele está se revelando como eu sou. O temor do eu sou é o princípio da sabedoria, é o fundamento da sabedoria. Então, este é o alfabeto musical da melodia de Deus. Nós temos que andar nesta realidade gloriosa, nessa realidade transformadora. Quando eu digo o temor de eu sou, é a joia mais preciosa de toda a literatura da sabedoria. O temor do eu sou deve nos acompanhar dia após dia, porque o eu sou é aquele Deus que se revela como salvação. Ele nos salva do pecado, nos salva do diabo, nos salva do inferno, nos salva da morte e nos salva de nós mesmos. Ele está nos salvando cada dia, sabe, de todas as nossas contrariedades. Deus é o Salvador, Ele quer trazer o reino sobre nós. Por isso que nós temos que andar no temor do Senhor dia após dia. Temor do Senhor não é ficar com medo de Deus, não. É a reverência a Ele. É dizer, Senhor, eu não sou, mas o Senhor é. Eu não posso, mas o Senhor pode. Muitas vezes eu não quero, mas o Senhor quer. O Senhor me liberta de todo esse espírito demônico, esse espírito de religião também, né? Nós precisamos estar diante da força do andar com Deus, do caminhar com Deus, do temor de Deus, da vitória dos filhos de Deus. E aí nós vamos entender toda a Bíblia. Há momentos que você vai passar por lutas, por dificuldades. Por isso aparece o livro de Lamentações. Lamentações são as nossas lutas diante do eu sou. É a busca do consolo, do conforto, da bondade do eu sou, né? Porque a bondade do eu sou é a razão de não sermos consumidos, porque a bondade do eu sou se renova a cada manhã. E ainda bem que é cada manhã, porque se demorar muito nós não vamos aguentar. Então ela se renova a cada manhã. Então nós temos que dizer que grande é a tua fidelidade, Senhor. Então nós vamos passar por momentos assim, momentos difíceis, mas Deus vai nos dar a vitória em todos os momentos. Porque Ele é o Deus que nos ensina a responder com gratidão, com vida e com louvor. E nós temos que crescer nessa compreensão e nessa intimidade da salvação de Deus. Deus é graça, plenamente graça, totalmente graça. E graça é Deus fazendo, né? Eu quero concluir, quando falo de salvação,
coisas que marcam a minha vida e a minha caminhada quando eu leio a Bíblia, porque Deus é o grande herói, né? Uma vez eu já vi uma expressão tão bonita que a gente fala muito dos heróis da fé na Bíblia, mas aquelas pessoas não eram heróis nada, eram pessoas frágeis, fracas, igual todos nós. Quem era herói era Deus. Deus é que é herói de conseguir salvar pessoas tão complicadas como eles, e Deus é o grande herói que nos salva também. E é a sua graça. Quando Adão pecou, e isso é muito importante pegar isso e terminar com essa palavra, quando Adão pecou, ele se sentiu nu, a Bíblia diz, e ele foi fazer roupas de folhagens. Está na Bíblia isso. Mas quando Deus o procurou, ele se escondeu. Aí Deus perguntou, por que você se escondeu? Ele disse, eu estava nu e me escondi. Ué, mas ele não tinha feito roupa? Como que ele está dizendo que eu estou nu, se ele tinha feito roupas para ele? Sabe o que acontece? A roupa que o homem faz não é suficiente. Porque diante de Deus, toda religião é como você se sentisse nu. Então, a roupa que o homem faz são as obras humanas tentando encobrir o seu pecado. Mas quando Deus mata um cordeiro e faz a roupa e dá a ele, aí ele se sente que não está mais nu. Por quê? Porque Deus é que o vestiu, né? Adão, que é Abel. Não, é tão lindo isso, porque você observa que Deus não desistiu. Quer dizer, começa a vir a semente está ali, né? E Deus já abençoa a semente de Abel, e depois restaura ela, quando ele morre, e dá a linhagem de Sete, porque Sete é o novo começo, o significado de Sete é o novo começo. E aí começa toda uma história de salvação. Mas o que eu acho bonito, quando eu estou voltando aqui ao assunto, que ele mata o cordeiro e faz a roupa. Isso é graça. Deus já está dando a primeira amostragem de que é Ele que nos liberta de nós mesmos. A religião fica brigando para você fazer e não fazer. Mas o que você faz é roupa de folha de folhagem. Quer dizer, a religião não passa de folhagem. Mas graça é vida dada. É a vida de Cristo que nos cobre, que nos reveste. Então, toda a história é a história da salvação. Então, Cristo está no Gênesis. E está no potencial. De ti sairá a semente, que vai esmagar o diabo. Quer dizer, é na mulher que está ali. A primeira mulher é que recebe a possibilidade de salvação. Quer dizer, é declarado. E é interessante que essa palavra é declarada para o diabo. O diabo está olhando assim, Deus está falando para o diabo, está vendo aquela mulher ali? Nela está a semente que vai acabar com você. Por isso que há uma inimizade entre o diabo e Eva. Né? Isso é bom saber, as mulheres não gostam do diabo, o diabo não gosta das mulheres. Né? Quer dizer, é um princípio ali, né? Um princípio de vitória, um princípio de cordeiro, um princípio, o descendente. O maior medo do diabo, quem é esse descendente? Ele não é outro senão o leão da tribo de Judá. Né? É interessante. Por isso que Deus faz com a mulher? Deus traz a mulher para ser a primeira ao pé da cruz. E ao pé da cruz, na ressurreição, a mensagem vem para ela. Quem recebe a primeira mensagem da vinda de Cristo? Uma mulher. Quem recebe a primeira semente do reino? O ventre de uma mulher. Isso é incrível. E quem recebe a primeira mensagem da ressurreição? Uma mulher. Isso é glorioso. O diabo estava perdido mesmo. Né? Por isso que a igreja está cheia de intercessoras. Né?
Porque é alguma coisa gloriosa. Deus restaura tudo isso. Deus restaura tudo isso. Então, a primeira plataforma da encarnação é o útero de uma mulher. Isso é algo glorioso. 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 E é muito interessante. E o primeiro derramar do Espírito Santo também vem no ventre, né, de João Batista, de Isabel, né, que João Batista é cheio do Espírito Santo. Porque é o primeiro encontro com Cristo. Então, eu vou dizer, a primeira celebração plena de adoração, quando João Batista, no ventre, encontra com Jesus, no outro ventre, ele é cheio do Espírito Santo porque ele adora. Quer dizer, dois fetos, né? Que coisa incrível. É uma adoração. A primeira liturgia vem dentro de um ventre. Uma liturgia de adoração ao Rei. É lindo. Lá no Antigo, né? Lá no Antigo. Mas vê que tudo está apontando para ele, para o grande sacerdote que é Cristo, o Rei. Celebra o Rei. João Batista celebra o Rei antes de nascer. E é cheio do Espírito Santo. Ele é Rei. O Rei chegou. O Rei dos Reis. Vamos adorá-lo. Vamos caminhar nesse caminho. O eu sou Salvador. Amém? Pai, que o teu Espírito complete a tua obra em cada vida. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito. Amém.